professora, né, universitária, sou professora da Estadual de Santa Catarina, mas a minha formação de doutorado e pós-doutorado foi nos Estados Unidos. Eu fiquei 8 anos em Nova York, e quando eu voltei, eu comecei a minha carreira como pesquisadora, né, como chefe de laboratório, e comecei a entrar em contato com as dificuldades logísticas de compra de insumos, né, não somente de custo elevado, mas de tempo, né, de espera para determinados reagentes. Então, eu tinha alguns projetos de pesquisa que eu precisei comprar determinados reagentes. Um dos reagentes hoje a gente fabrica aqui na Cienco, que é o cromógeno para ELISA, né, que é o substrato TMB, e eu fiz uma compra desse substrato e demorou 6 meses para chegar, então meu projeto atrasou 6 meses. E com isso eu identifiquei diversos pontos da pesquisa no Brasil com essas dificuldades, né? Com dificuldades competitivas frente aos grupos internacionais, principalmente por causa da demora de muitas coisas, inclusive da demora de recebimento de reagentes. E eu observei que a gente tem muitos pesquisadores, a gente tem uma mão de obra qualificadíssima na parte científica, e a gente produz muito pouco produtos, insumos nacionalmente, a gente depende totalmente do que vem de fora. E isso me deu uma inquietude, assim, eu fiquei muito inquieta e isso gerou, assim, uma vontade de fazer algo no Brasil, né, de gerar produção nacional de insumos para atender não somente o mercado de P&D, mas para atender a indústria de diagnóstico, que depende exclusivamente do que vem de fora. Então, quase que exclusivamente do que vem de fora, e ao mesmo tempo, enquanto pesquisadora, professora e colega de cientistas, a gente observar, né, a qualificação técnica que a gente tem para produzir coisas nacionalmente. E isso realmente foi um divisor de águas. Eu decidi que naquele momento eu ia criar a Cienco, e a Cienco ia produzir nacionalmente insumos de qualidade, reagentes, né, para atender o mercado nacional, para que o pesquisador tenha confiança, né, entenda que aquilo está sendo produzido no Brasil, ele pode olhar no olho do pesquisador que produz o insumo, né, garantir a qualidade, garantir a estabilidade e garantir a resposta imediata diante de qualquer problema que aconteça. Isso é o que a gente faz hoje com os nossos clientes da indústria, os próprios pesquisadores. Então, essa garantia de que o pesquisador vai ter rapidez, vai ter custo reduzido e vai ter um suporte técnico com o desenvolvedor dos insumos, né, quem está realmente produzindo, e isso não tem preço. Então, nós começamos com alguns insumos e a gente está ampliando, e o nosso objetivo é não somente estimular, aumentar o nosso portfólio, mas estimular outros cientistas a fazerem o mesmo, porque a gente sabe que o portfólio de insumos para P&D é gigante, não vai ser uma indústria só que vai fazer todo o portfólio para atender o mercado nacional, então a gente quer estimular através de várias campanhas que você sabe que a gente trabalha na própria Ambiotech, para que haja um estímulo de forma que os nossos pesquisadores, né, criem empresas de forma a produzir nacionalmente insumos para atender esse mercado. Então, na verdade, nós focamos muito em insumos e reagentes para imunoensaios, estabilizantes de anticorpos, e todos os insumos para imunoensaios de uma maneira geral, né? A streptavidina HRP, o cromógeno TMB, né? Bloqueadores, estabilizantes. Então, nós temos, então, uma gama de produtos que atendem os imunoensaios. Mas a gente também trabalha com alguns produtos de análise de proteínas, e, na verdade, o meu produto favorito e que eu quero divulgar, né, de maneira bastante intensa, é o Fast Blue, porque muitos pesquisadores trabalham com gel de SDS-PAGE, e a coloração e a descoloração do gel de SDS-PAGE é uma dor, né? A gente, muitas vezes, através da coloração tradicional, a gente cora com Comaci, né, com metanol e ácido acético, aquele cheiro no laboratório, todo mundo com dor de cabeça no final do dia, e depois você tem que descolorir. Então, só no outro dia você vai conseguir ver a qualidade do seu gel. Com o tempo surgiram os corantes de Comaci coloidal, né, que são corantes um pouquinho diferentes, que ele não colore tanto o gel, ele colore mais a proteína, então a necessidade de descolorir é menor, e também você consegue trabalhar com solventes aquosos, e aí diminui o problema do cheiro, né?
Mas a Cienco desenvolveu, mas essa coloração ela também tem uma dificuldade, ela também tem um problema, porque se você não remove muito bem o SDS do gel, através de muita lavagem, a coloração ela acaba estragando, você perde o gel. Então, às vezes você está com um pouquinho de pressa, né, e quer remover o SDS com a lavagem com água muito rapidamente, aí você corta alguns minutinhos de lavagem, fica um resquício de SDS, colocou o Comaci, não adianta, aí não adianta, tem que correr outro gel, porque o restinho de SDS do gel ele já danifica a coloração. Então, a gente desenvolveu uma série de sais, né, que a gente comercializa como potencializadores, né, do nosso Fast Blue, que é um pozinho que você coloca, né, durante a coloração e ele sequestra todas as moléculas de SDS. Então, você não precisa aquelas lavagens enormes, né, com água. Você dá uma rinsada com água, já coloca o Comaci, já coloca o potencializador e em poucos minutos, menos de 10 minutos, você tem o gel colorido. Claro que se deixar overnight ele fica mais, né, corado ainda, mas em poucos minutos você consegue já ver o resultado do experimento, consegue tomar decisões, né? E aí você agiliza muito o processo. Então, assim, para mim, o meu produto favorito, que eu acho assim fantástico, é o nosso Fast Blue, porque ele é melhor do que os importados. Os importados a gente não tem esse plus aí do potencializador e a gente tem esse problema da remoção do SDS. Então, a gente fica muito orgulhoso, assim, nós ficamos muito orgulhosos de ter desenvolvido essa formulação e conseguir resolver esse problema. O maior desafio hoje de uma empresa de produção nacional de insumos para a área, né, de biotecnologia é o setor comercial, né? Então, a entrada no mercado para competir com marcas que estão no Brasil, né, dominando o mercado há muitas décadas, tem sido um grande desafio, né? Não somente da Cienco, mas de muitas empresas que a gente conversa, a gente né, tem esse contato com os outros empreendedores e a gente observa que essa é uma dor muito grande. Então, pelo fato de os pesquisadores estarem acostumados a trabalharem com marcas conhecidas, marcas, né, de grandes multinacionais, eles terem já um hábito de compra através desses insumos, né, mesmo eles esperando uma longa data para recebimento dos produtos, pagando um custo mais elevado, eles têm uma dificuldade de reconhecimento de que as coisas nacionais têm qualidade, né, de conhecer os produtos nacionais, de testar. Muitas vezes, né, a gente fornece amostras, mas assim, é impossível fornecer amostras para todo o Brasil, né? Então, a gente tenta fazer um relacionamento mais próximo do cliente, mas isso não é possível em 100% dos casos, mas há a confiança, né, e o pesquisador identificar que o produto nacional é de qualidade, que, né, que ele vai conseguir receber esse produto com tempo muito reduzido. Muitas vezes eles fazem o pedido na sexta-feira depois das 18 horas, na segunda-feira a gente está enviando, né? Terça ou quarta-feira, dependendo do lugar do Brasil, o pesquisador está recebendo o produto. Então, essa diferença de logística que a gente né, já morou fora e daqueles pesquisadores que têm experiência fora observam que isso é possível, aqui no Brasil muitas vezes isso não é realidade. Então, mesmo com essa dificuldade, os pesquisadores ainda têm uma tendência de compra das marcas tradicionais. E a entrada no mercado de marcas nacionais é um grande desafio, porque o setor comercial é um setor muito difícil, e aí a gente conta, né, com o apoio, né, de algumas outras startups, como a iBent, que está apoiando esse desafio de realmente mostrar para a ciência nacional de que insumos de qualidade são produzidos para atender essa demanda e a gente conseguir contribuir para a ciência nacional. Na verdade, como assim como uma empresa que está crescendo, né, e o portfólio está aumentando cada vez mais, equipe é um problema sempre, né? Porque para você ter uma série de projetos sendo executados, você precisa de diversos cientistas trabalhando, né? Mas o setor produtivo não pode parar. Então, a produção dos insumos, controle de qualidade, né? Toda essa rotina na produção dos insumos que já são comercializados, ela demanda recurso, ela demanda espaço e demanda pesquisadores qualificados.
Então, você tem que ter esse setor da empresa e, além disso, você tem que ter um setor de P&D forte desenvolvendo novos projetos. Então, o grande desafio é esse, né? É equipe, é recurso para financiar esses projetos de P&D, porque são projetos longos, né, que muitas vezes não dão um retorno imediato, e não somente recursos humanos, mas recursos físicos também, né, estrutura, laboratório, equipamentos, isso tudo demanda um recurso muito elevado, né, que não gera receita para a empresa de uma maneira instantânea. Então, esses são os maiores desafios, assim, para a gente fortalecer cada vez mais o setor de P&D dentro de uma empresa que também tem como um setor importante o setor de produção de insumos, né, para atender esse mercado. Uhum.